Fala, meus amigos, tudo na paz, tranquilo? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos de migração no continente europeu. Essa é a aula do módulo 28 e nós vamos aqui dar uma sequência aos nossos estudos sobre a Europa. Bom, os objetivos dessa aula é entender o processo migratório no continente europeu, é refletir sobre o fator de atração populacional exercido pelo continente e o fator de repulsão populacional no decurso da história. Em determinada época, muitas pessoas saíam da Europa em direção a outros continentes, em outras regiões pelo mundo. Hoje a Europa exerce fator de atração, né? Analisar a influência estrangeira junto à população dos países europeus. Aqui, pessoal, nesse mapa que foi retirado do material de vocês conseguem perceber a porcentagem de imigrantes de acordo com os países, né? Vou pegar só um exemplo aqui, a Itália, 0,5%, França, 0,5%, a Espanha, 1,1% e assim por diante, pessoal. Vamos entender um pouquinho o contexto. A configuração territorial europeia, bastante fragmentada e com grande pluralidade cultural, levou esse continente a estabelecer uma relação estreita com os movimentos populacionais. A pequena extensão territorial de determinados países e as facilidades dos meios de transportes atuais permitem, sem grandes dificuldades, que pessoas atravessem 3 ou 4 países em questão de horas, possibilitando grande troca cultural entre os seus habitantes. Assim, o contato com o estrangeiro para os habitantes da Europa é considerado algo cotidiano. A Europa tem uma extensão territorial de pouco mais de 10 milhões de quilômetros quadrados, pouco maior que o território brasileiro. Você pega essa região e divide aí por 50 países. Então, os países têm uma pequena extensão territorial. E como os meios de transporte são muito bons, você consegue passar 3, 4 países em questão de horas, né? Os países da Europa Central, como Suíça e Áustria, e alguns países setentrionais, como a Suécia, apresentam maior porcentagem de população imigrante. Por que isso? Devido, né, às suas características econômicas, devido à disponibilidade de emprego, né? Então isso atrai muitas pessoas. Outras potências, como a Inglaterra, França e Alemanha, também apresentam considerável porcentagem de imigrantes, né? Isso graças ao fator econômico. São os 3 países mais ricos da Europa. O contato constante dos europeus com as culturas estrangeiras não é um fenômeno novo. Hoje, a Europa é um dos principais destinos para os imigrantes. Durante séculos, a Europa foi ponto de partida de emigrantes, ou seja, durante alguns períodos da história, se saía da Europa, né, os europeus que saíam em direção a outros países, a outros locais pelo mundo. Nós podemos identificar 2 períodos de migração da Europa. O período colonial, entre os séculos XVI até o início do século XIX, a imigração europeia foi decorrente das relações entre metrópole e colônia, ou seja, né, muitos europeus, né, eu vou citar o exemplo aí dos ingleses, portugueses, espanhóis, franceses, tinham colônias espalhadas pelo mundo. Isso facilitou que os europeus saíssem em direção a esses fluxos, né? O período pós-abolição da escravidão foi quando ocorreu um segundo fluxo migratório, foi quando aconteceu aí o período do neocolonialismo, da partilha da África, né? Ou seja, a partir da segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX. E aí nós temos como principais destaques os países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, né? Os países da América do Sul, como o Brasil, que teve uma abolição tardia e foi um foco de entrada de muitos europeus, principalmente italianos, alemães, poloneses, né? Muita gente entrou no Brasil para ocupar a mão de obra que seria dos escravos, né? E outros países, né, como a Argentina, os próprios países africanos, muitos franceses foram para a África durante esse período. O contexto político, econômico e social dos países europeus e também dos países da América e da
da Oceania, criou condições consideradas favoráveis tanto para a saída dos europeus, de seu território, quanto para a chegada deles aos países dos outros continentes. Vou citar aqui o exemplo da Oceania. Eu peguei imagens, essa primeira imagem aqui representa os Estados Unidos, né, durante o período aí, de guerra nos Estados Unidos, durante o século XIX, e aqui imagens da Austrália, né, da Oceania. Essas duas imagens aqui são pinturas que representam o processo de colonização da Austrália. A Oceania como um todo, somente a Austrália e a Nova Zelândia, teve um processo de colonização tardia, ou seja, no finalzinho do século XVIII. No começo do século XIX, descobriram ouro e prata nas terras da Oceania, da Austrália e da Nova Zelândia. E também, pessoal, com a Revolução Industrial, a Inglaterra, a Alemanha, a França precisavam aí de matéria-prima, como o algodão. E esses países, essas colônias, representavam aí um reduto fértil desses produtos, né? Por isso que muitos europeus acabavam indo para essas colônias com o intuito de explorar ainda mais esses novos territórios. Vamos ver os fatores migratórios. Na origem, ou seja, eu estou falando aí da Europa, né? O aumento demográfico nos países europeus, as melhorias na qualidade de vida que resultou aí numa longevidade, a população estava ficando mais velha, estava morrendo menos, estava demorando mais tempo, né? Diminuiu a taxa de mortalidade, né? E estava vivendo mais tempo. Isso gerou crises econômicas, gerou crises políticas, o governo precisava investir mais em estrutura interna para a população. A expansão dos impérios otomano, do Império Russo, do Império Austro-Húngaro, nós vamos estudar sobre eles na nossa próxima aula, e várias guerras, pessoal. Essa expansão de territórios, essas guerras motivavam a saída de pessoas que não estavam envolvidas diretamente com a guerra. Vamos analisar agora o destino local aonde elas chegavam, né? A abolição da mão de obra escravizada, que representava também mão de obra para os europeus. Uma política de europeização da população, aqui no Brasil mesmo, de uma política de branqueamento da população, né? A ideia era que as pessoas mestiças eram menos evoluídas, então quanto mais branqueada, né? Quanto mais europeizada a população, melhor seria para o país, havia mais desenvolvimento. Tinha essa ideia, uma ideia preconceituosa, racista, mas existia, né? A expansão das atividades agrícolas e industriais, grandes vazios territoriais e demográficos nas áreas de interior, nas áreas principalmente de colônias, as colônias mais afastadas. Isso representava grandes riquezas para os europeus. As políticas de emigração, pessoal. O processo de melhoria das condições de vida da população nas cidades europeias durante a segunda metade do século XIX, como o fornecimento de água canalizada, de rede de esgoto, assim como a invenção da vacina, fez com que essa população ganhasse longevidade, ou seja, vivesse mais tempo, apresentando menores taxas de mortalidade. Esse processo aumentou de maneira considerável o crescimento demográfico. A população foi aumentando muito. Vou pegar o exemplo aí de Londres, né? No finalzinho do século XVIII, se não me engano, 1796, tinha pouco mais de 700 mil pessoas. Na metade do século XIX, né? Antes de completar a metade, por volta de 1840, tinha quase 8 milhões de habitantes. Isso aí preocupava muito as políticas de planejamento, porque juntamente com esse aumento populacional, aumentava também as favelas, os cortiços, né? A propagação de doenças. Então, muitos países começaram a adotar políticas de emigração, ou seja, estimular a saída das pessoas do país, né? E aqui eu vou citar o exemplo da Irlanda, pessoal. A Irlanda adotou um caso de política de emigração entre 1820 e 1850. Durante esse período, ela passou por uma grave crise econômica e social decorrente de colheitas ruins no setor agrícola, o que se refletiu na baixa disponibilidade de alimentos, na intensificação da miséria, da fome da população. Isso aí fez com que tivesse políticas de emigração. Muitos irlandeses saíram, principalmente em direção aos Estados Unidos.
Aqui está um pequeno trecho explicando isso daí, né, pessoal? Pequeno trecho que eu tirei do material de vocês, que explica, né, por que a ilha da Irlanda sofreu com essa onda de fome, né, sofreu com um grave problema, né, um grave problema na plantação de batata, que é o principal base, né, a principal base alimentar do país. E isso aí gerou uma grande crise de fome, de miséria, e muitas pessoas chegaram a morrer por fome. Então o país teve que adotar uma política de emigração, estimulando a saída para outros países, né? E os principais destinos foram o Canadá e os Estados Unidos. Aqui é uma pequena imagem dos Estados Unidos, é um mapa dos Estados Unidos, que mostra aí a imigração e a colonização de europeus, né? Os estados para onde eles mais foram. Observe que o norte e o nordeste, ó, Minnesota, Massachusetts, Nova York, Pensilvânia, Ohio, Maryland, né, Michigan, são estados assim que têm um número maior de imigrantes. Para concluir, pessoal, esse movimento populacional da Europa para o mundo teve impacto tanto nos países de origem quanto nos países de destino. Nos países de origem, a saída de grande parcela da população representou um alívio às pressões geradas por crises econômicas, sociais e demográficas, facilitando o processo de recuperação desses países. Os governantes ficaram felizes, né? Principalmente com a saída dos mais velhos, tiveram que investir menos, né, em urbanização, em contexto estatal, né, em políticas sociais. Nos países de destino, a vinda dessas pessoas, né, possibilitou o povoamento, possibilitou aí a dinamização econômica, né? Haja vista que na Europa já havia começado a Revolução Industrial, então esses europeus eram mais capacitados, né, tinham uma qualificação muito maior. Esses europeus eles iam ocupar a mão de obra que antes era escravizada, e hoje nós sabemos que a mão de obra assalariada ela tem um desenvolvimento muito melhor, ela gera muito mais lucro, né? Então a mão de obra europeia, que ocupou aí a população que era escravizada, gerou mais lucro para as regiões mais atrasadas do globo, ou seja, aquelas regiões que haviam sido colônias, né? Pessoal, é isso aí, espero né, que a gente tenha entendido. Eu tentei explicar o mais rápido possível, né? Peço desculpas aí pelos ruídos externos, peço desculpas aí se por acaso ficou alguma dúvida, algo não ficou tão bem explicado. Vocês podem estar deixando aí nos comentários as dúvidas que vocês tiveram, que na medida do possível eu vou tirando essas dúvidas, tá? Ou entrando em contato comigo pelo WhatsApp, ok? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.